Olá, muito boa noite. Tá feliz, tá contente? Exatamente isso. A Atualidades Pampa tá entrando aí na sua casa, em todos os cantos deste estado do Rio Grande do Sul, com as notícias que marcaram esse dia e certamente as notícias que vão marcar a sua vida durante um bom tempo. Mas no meio de tudo isso tem bom humor, tem brincadeiras, enfim, aquelas coisas que fazem com que a gente fique um pouquinho mais próximo do nosso telespectador. Vamos começar com as manchetes, Gustavo? Nasceu finalmente a reforma da Previdência através da proposta entregue hoje pelo presidente Bolsonaro pessoalmente ao Rodrigo Maia, presidente da Câmara. O assunto é polêmico. O Guedes até vê como aperfeiçoar ou mudar esse projeto, Vitorino, mas ele quer que o lucro continue sendo acima de 1 trilhão. Copa do Brasil, com transmissão com muitos estilos da TV Pampa, Corinthians e Avenida, o jogo da vida do Avenida, o pequenino Avenida de Santa Cruz. Aumenta o antissemitismo na Europa, principalmente na França, em 74%. Idoso que já era condenado, mas fugia da polícia por estupro a menores é preso em Bombinhas, Santa Catarina. É verdade, isso tudo está acontecendo e, sem dúvida alguma, o problema da Previdência atormentou as pessoas, principalmente aquelas pessoas que não conseguem entender exatamente o que está acontecendo. Mas eu quero dizer para vocês que nós vamos ter mais assuntos aqui. Vamos falar sobre a multa que foi dada ao Flamengo. Vamos falar sobre as laranjas que estavam hoje em Brasília, todas na frente do Congresso. Então, fique bem ligado aqui no nosso programa. Vitorino, vamos falar sobre reforma, eu quero combinar até com os nossos telespectadores e também com vocês. Certamente, se nós resolvêssemos fazer esse programa todo sobre a reforma, não conseguiríamos analisar tudo que tem a ver. Então, não se estresse, nós vamos falar um pouco, vamos falar de outro assunto, para não ficar também muito pesado e muito maçante. Vamos lá, Gustavo. Até porque, né, Magda, hoje grande parte dos veículos de comunicação já abordaram o tema. Se falou muito sobre essa proposta. A primeira coisa a dizer é o seguinte: é uma proposta inicial, ela não é lei, portanto não adianta a gente ficar, eu tenho tantos anos de contribuição, eu tenho tantos anos de idade, o que vai ser, calma, é uma proposta, é uma proposta dura, ela é mais dura que a do Michel Temer, vamos deixar isso bem claro. Mas ela é uma proposta que, na minha opinião, tem um objetivo só, que é ouvir a sociedade através do parlamento. Por que eu estou dizendo isso? Porque todo mundo reclamou que o Bolsonaro e o Guedes fizeram uma proposta sem ouvir a população. Eu acho que essa proposta que eles lançaram é exatamente para ouvir a população. É uma proposta pesada, que cria regras bem restritivas para a aquisição da aposentadoria, exige que se trabalhe mais, ela trabalha em cima de números imorais e fictícios, criados por órgãos públicos, eu explico mais adiante quem são. Alô, IBGE, estimativa de vida de 76 anos para o brasileiro, acho que vocês nunca foram num cemitério ou num hospital. Vocês ficam fazendo média pela vida dos parlamentares e seus familiares, deve ser isso. Porque dizer que a estimativa de vida do brasileiro é 76 anos, o IBGE está de brincadeira. Mas eu entendo. Esse número foi um número que foi pedido pelo Palácio do Planalto, alguns anos atrás, para que ele atuasse no coeficiente deflator do fator previdenciário. Então, até nisso nós vamos ter que lidar, vamos ter que rever essas estimativas, porque os governos, tanto do Michel Temer quanto o governo Bolsonaro, estão fazendo uma proposta, mas o demoníaco da proposta, eu já vou adiantando a minha opinião, eu sou contra essa proposta, mas o demoníaco dessa proposta não está só no regramento e reenquadramento, bem como nos prazos, mas principalmente nos números que servem de referência para a formulação do cálculo da aposentadoria. Não adianta você se aposentar com 65 anos, com um salário de R$3.000 e vai ganhar R$1.200 de aposentadoria. É mais ou menos isso que o governo está propondo. Daí o porquê a minha contrariedade. Não vou entrar em cálculos complexos aqui, porque metade vai mudar de canal. Então, eu diria o seguinte, vai mudar,
Essa proposta vai ser muito mexida, eu acho que mais da metade dela vai ser alterada no parlamento, tanto na Câmara quanto no Senado, mas certamente no mínimo 1/3 dela vai ser alterada nessas duas casas, porque na forma como foi remetida, olha, eu falei que a proposta do Michel Temer era uma carnificina. A expressão que eu usei hoje na Rádio Pampa foi o massacre da Serra Elétrica. Ai, que Gustavo, horror. eu não sei se te interrompo, desculpe. Não, eu acho que é até para a gente criar para criar um... Tudo bem, dona Ana? Tudo bem, doutor Ruxa. A senhora não chegou cedo, nós lhe aguardamos hoje, a dona Magli. Precisamos muito da senhora, a senhora chegou tarde. Mas eu entendi. Premiada, né? Não, mas depois nós vamos explicar por que a Aninha chegou tarde. Foi admoestrada publicamente. Publicamente. Gustavo, eu acho que tu disseste muito bem quando o nosso trabalhador ele não pode começar a se enervar, porque nós estamos iniciando uma discussão, um debate que vai permear, senhores, mais de 6 meses, não tenho a mínima dúvida. E ele começa na Câmara, ele será examinado pelos deputados, faz 5 sessões na CCJ, depois vai 11 sessões de uma comissão especial. Aí, se for aprovado, vai para o Senado faz tudo isso, volta para a Câmara vai ter que fazer. Então, nós vamos ficar discutindo aqui muito tempo. Então, para o senhor perder o sono, é muito cedo. Então, é a primeira tranquilidade que eu queria dizer assim. E nós vamos estar discutindo essa matéria dia a dia, passo a passo. Nós temos aí a imagem da entrega da proposta. O projeto, o que eu achei foi inteligente essa de entregar ao presidente da Câmara o projeto, explicar como sendo o primeiro, já que eles serão os detentores da lei, né? É dali que vai emergir a solução da Câmara, né? Com as emendas aos projetos, então acho que foi inteligente. Nós vamos começar a esmiuçar, mas a minha primeira manifestação é nesse sentido, que o nosso trabalhador não fique, vai amanhã ou saia correndo para encaminhar já a sua aposentadoria, abrindo mão de direitos que ele terá possivelmente para adquirir ainda. Não faça isso. Nós estaremos aqui diariamente, a cada evolução, a cada proposição de lei, a cada votação de um artigo importante, debulhando para o senhor, essa expressão é boa, né, dona Maria? Debulhando para o senhor, para que o senhor não fique nervoso. Então fique aqui no Atualidades, que o senhor vai estar sempre bem informado. Falando em Fique no Atualidades, que você estará sempre bem informado, diferentemente do final de semana passado, que em virtude da chuva não houve o bloqueio na Freeway, está no osul.com.br detalhadamente, mas eu quero avisar os senhores que neste final de semana a Freeway voltará a ter aquele bloqueio que teve num outro, ainda com relação à instalação, aos lançamentos das vigas da Ponte do Guaíba, justamente sobre a Freeway. Na sexta-feira, a restrição ao tráfego acontecerá em uma faixa no sentido litoral Porto Alegre, a partir da meia-noite, né? Ou a partir do primeiro minuto da sexta-feira, tá? E vai até domingo. E você que quer ingressar, tem que ter... Aqui no osul.com.br tem todas as informações para você ficar bem orientado. osul.com.br é o nosso canal de comunicação com vocês, com as notícias sempre atualizadas e que você não paga absolutamente nada para tê-las. Você só tem que baixar o aplicativo na plataforma da sua preferência, na sua plataforma mais usual. Eu só quero aditar pois a não, senhora disse, porque eu fui pego de surpresa. Eu pensei que já tínhamos superado isso, porque houve os desvios, todo mundo se preparou, teve gente que não viajou para não ter... E acabou não saindo a segunda operação, como a senhora noticia. Eu fui pego de surpresa, porque eu imaginei que esse assunto tivesse resolvido. E a notícia boa é que na primeira, que também estava prevista a interdição dos 2 dias, acabaram liberando ainda no sábado. Então, quem estiver por viajar por essa hora, ainda consulte que talvez já esteja desobstruído, embora a previsão vá até domingo, né? E é engraçado, assim, ó, porque as pessoas efetivamente, elas não se ligam nas informações. Porque a informação de que não teria no final de semana passado, doutor Ruxa, foi feita com 2 dias de antecedência. A senhora vê por causa do mau tempo. Mas eu estava muito atento aqui ao programa, E aí a outra coisa que eu acho muito engraçado é que as pessoas não se ligam. A gente, olha, só nós aqui falamos umas 3 ou 4 vezes. A partir desse final de semana começa a cobrança do pedágio. Metade da população trancou a Freeway porque não tinha dinheiro, porque não sabia. Oi, gente, tem que se informar. Aninha, onde tu andavas até esta hora que tu chegaste que a senhora fez, dona Maria. quase na hora do rabicho?
me atrasei um pouquinho por causa de uma ótima, não uma boa causa. Porque o 11º Batalhão, que é responsável pelo policiamento da Arena, por manter todos aqueles torcedores... Da Brigada Militar. Responsável, então, por fazer o policiamento e todas as operações de segurança da Arena, trocou de comando. Então, o tenente-coronel Douglas deixou de ser o comandante para passar, então, o comando para o tenente-coronel Filiu. Parabéns, os dois são muito competentes, né? Fecharam o ano, eles já trabalhavam juntos, fecharam o ano de 2017 como o melhor batalhão do Rio Grande do Sul, sendo uma referência, excelência no trabalho, além de proteção. E esse ano eles terão uma missão muito especial, que é cuidar de todo o policiamento referente à Copa América. Então não são só os brasileiros que serão o centro das atenções do 11º Batalhão, mas também pessoas que virão de todos os locais do mundo, principalmente da América do Sul, tanto que tivemos a presença de pessoas, né, de autoridades, mas também de diversos cônsuls que estavam lá para já criar boas relações e até se inteirar dos processos de segurança. Então muita responsabilidade que eles vão ter. Claro que são competentes, mas muita sorte. Tomara que eles tenham um ótimo ano de 2019 e tem uma lista extensa de abraços. Pois é, o que acontece? A Ana esteve lá, obviamente, representando a nossa empresa, em especial a Rádio Grenal, enfim. Mas ela acabou se atrasando, na verdade, porque ela não conseguia sair de lá no final da cerimônia. Exatamente, porque eu quis fazer uma aparição rápida, conversar, claro, com os responsáveis, parabenizar o tenente-coronel Filiu, mas muitas pessoas me pararam, consegui anotar o nome de algumas, porque eu estava preocupada por chegar a tempo. A Jane Maria Lisboa, que é a mãe do Itamar Lisboa dos Santos, eles sempre nos assistem, ele estava de férias, falou que assistia todos os programas, ele disse que adorou a nossa discussão a respeito da Cidade Baixa, ele é um dos responsáveis, né, da EPTC, diz que é importante nós noticiarmos isso e falar da importância de se preocupar com as vias públicas da cidade de Porto Alegre. Parabéns pelo trabalho dele, também pelo carinho com a gente. O Tenente Félix, que é companheiro do próprio Ayrton Ruschel no futebol. Eu recebi fotos, dona Magda. Eu recebi imagens, dona Magda. E a sua esposa dona Magda. Passe para a produção lá, que a produção mostra. Tem, mas se me pressionar, eu solto. E o soldado Bolt, que mandou para Vitorino um abraço especial, diz que assiste sempre, está sempre na nossa audiência e admira, então, o doutor Vitorino. Muito obrigado, soldado. A nossa linha recebeu o abraço do tenente-coronel, o Ruschel recebeu do capitão e eu recebi do soldado. Mas cada um no seu padrão, no seu padrão. Que eu sou uma pessoa popular. Ele não deita nunca. Não, e eu nem vou dizer porque eu não consegui anotar os abraços. Na próxima eleição, nem sei o que. Para síndico. E os abraços para dona Magda foi impossível, então não teve como fazer lista, porque todo mundo de abraços, uma legião de dona Magda é imbatível. O comandante que nos deixa... cozinheiro. Nós jogamos eventualmente às segundas-feiras com o pessoal lá, daí vem a minha... E o comandante que nos deixa agora, de vez em quando também, lógico, pelas suas atividades, ele não conseguia jogar sempre, mas é craque, é goleador, o homem fazia gol lá. Então, felicidades para ele que nos deixa e para quem assume agora. E ele disse que só sai para o futebol com autorização da dona Silvia quando acaba o programa. Antes disso, ele não tem condições de sair porque ele tem que assistir até o último minuto acompanhado da dona Silvia. Legal. Eu também tenho algumas informações aí, algumas pessoas também que estiveram conosco, que nos ligam aqui. Mas, enfim, vamos falar de coisa boa? Vamos falar? Eu também tenho uma notícia muito importante. Mas eu tenho uma notícia muito importante para pessoas muito especiais. São aquelas pessoas que têm perda auditiva. Preste atenção. A MySons, que é a clínica da audição, fechou uma parceria com uma empresa europeia de aparelhos auditivos. Isso significa que a clínica da audição está com um lote de aparelhos auditivos com funcionamento por indução magnética. Essa tecnologia é a mais moderna do mundo. São aparelhos invisíveis, automáticos e com adaptação instantânea. Estudos recentes da neurociência comprovaram que estas próteses são capazes de estimular novos neurônios no sistema nervoso central, que eu acho fantástico, porque assim melhora a audição, a memória e ainda a parte cognitiva do paciente. Para você ter essa sensação de escutar com esta nova tecnologia, vou dar o caminho. Você liga para o número. Se você não for daqui de Porto Alegre, usa o prefixo 51 e o número é 3061-7373 e agende uma avaliação
e um teste auditivo. São duas coisas. Portanto, aproveite essa oportunidade que a Clínica da Audição está trazendo para todos vocês. E lembrando sempre que o número de aparelhos, é por isso que eu acho que você tem que ligar o mais rápido possível, o número de aparelhos com essa tecnologia de indução magnética é limitado. Então, assim, não fique de fora. E eu quero chamar a atenção também para uma outra coisa. As pessoas me perguntam muito, mas quanto custa o aparelho? O aparelho vai custar, dependendo do resultado desses exames que você vai fazer, da sua necessidade, entendeu? Dependendo da sua necessidade, você usa uma coisa ou usa outra, não saberia tecnicamente lhe explicar. Mas ligue para esse número, que este é o caminho para você ter acesso a este aparelho fantástico com essa tecnologia sensacional. Doutora Roberta. Pois é, Magda, temos uma notícia não tão agradável, porque na Europa está aumentando demais os ataques antissemitas, principalmente na França, que é a comunidade com o maior número de judeus na Europa. Há 550 mil pessoas que são judias na França e que estão sofrendo 74% de aumento de ataques antissemitas só entre 2017 e 2018. Para os senhores terem uma ideia, no ano passado foram 500 ataques. Essa semana, 20 mil pessoas se reuniram na Praça da República, em Paris, uma praça linda, onde tantas coisas aconteceram positivas também. E pessoas de todas as religiões se reuniram com cartazes dizendo basta. Outros cartazes diziam não mexa com meu amigo. Foi emocionante. 2 ex-presidentes da França estiveram presentes e o Macron também participou de um encontro num cemitério judaico, aonde 96 túmulos foram pichados com suásticas. Eles estão cometendo realmente atrocidades em níveis que começam justamente dessa forma. E, por exemplo, eles pintam suásticas em algumas padarias, onde os proprietários são judeus, em fotografias de sobreviventes do Holocausto. A situação realmente é perigosa. Por quê? Um em cada 5 franceses nunca ouviu falar do que aconteceu com os judeus há apenas 75 anos atrás, quando o Holocausto, matou mais de 6 milhões de judeus. É uma situação perigosa, nós temos que ter todo o cuidado do mundo e divulgar para que as pessoas lembrem que algumas memórias são importantes para jamais serem repetidas verdadeiras atrocidades com inocentes. Muito bem. Nós falamos sobre a brigada, sobre a teu passeio hoje, né? A nossa representatividade, mas tu tens a tua manchete também para falar. Exatamente. Um idoso de 63 anos foi preso, então ele era um fugitivo condenado por um crime de 2012, onde ele estuprou 2 menores. Ele, de fato, estava fugindo da polícia, já é condenado a 24 anos e 15 dias de prisão. Então, ainda bem que a polícia, até numa troca de informações que a gente valoriza o trabalho desses oficiais, essas pessoas que trabalham, a gente falava aqui que uma das propostas do governo esse ano é justamente aplicar essa troca de informações e essa agilidade de, vamos dizer, fugitivos, pessoas que estão sendo procuradas de um estado a outro para, de alguma forma, agilizar para que o sistema ande mais rápido, porque antes o preso saía aqui do Rio Grande do Sul, ia para Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, e a troca de informações era muito demorada. Então, numa operação especial onde houve, parece que um indício, alguém desconfiou, teve uma denúncia, então ele foi procurado, foi preso na sua residência em Bombinhas, Santa Catarina, e agora já está atrás das grades, ainda bem, porque ele é investigado por outros 6 crimes, por também abuso a menores, o que é lamentável, ainda bem que é menos um para andar pelas ruas com liberdade. Eu estava aguardando a tua conclusão, porque me assustou exatamente isso, porque ele está condenado por dois crimes. Mas neste interregno, eles seguem cometendo crime. Porque ele estava solto? Exatamente. Estava foragido. Essas pessoas, eles não se evadem do crime e ficam lá escondidos. Não. Eles, aonde estiverem,
eles ficam resetando, repetindo o que fazem, né? Então, como tu saudasse muito bem, ele está condenado a 24 anos de regime fechado, né? Isso aí tem que ficar, quando é regime fechado, ficar ali segregado. E esses todos ficam em regime fechado, né? Tá soltinho, né? Tava. Coisinha meiga, né? Tava soltinho, tava morando em Bombinhas. Tava de férias em Bombinhas, né? Tá de férias, Verão, né? Verão, tu quer estar onde? Tem que aproveitar. Ali, e o pior de tudo é que a gente lamenta porque o modus operandi, como ele agia, era de alguma forma chamar essas crianças, porque ele tinha um comércio na capital gaúcha, no bairro de Ipanema, tinha um comércio, então ele se aproximava das escolas com balas, fazia aquela conversa com as crianças, vem com o tio, vem pra cá, vamos dar uma volta, teus pais não vão se preocupar. E ele levava, então, essas crianças para esse estabelecimento, cometia esses crimes e, claro, ele ameaçava as crianças iam para casa, tinham medo de falar sobre o assunto, porque a gente sabe que esse tipo de psicopata, esse tipo de maníaco, ataca dessa forma, porque ele fala, teu pai vai ficar brabo, então não conta. Isso é o pior, porque é uma pessoa, um idoso que se aproveitava do ambiente escolar e de possuir um comércio aqui na capital gaúcha para, então, atingir essas crianças. Ele era um comerciante? Ele era um comerciante. Ele é. E, claro, a gente fala que ele estava bem escondidinho, mas ainda bem méritos. Ele não é um idoso, ele é um sem vergonha. Idoso é outra coisa, ele é um safado sem vergonha. Dona Ana... E é claro, a criança às vezes não teme, né? Essa pessoa que chega com bala, é o tio, o vozinho, o vovô. Então um alerta para os pais, vem com o vovô. É incomensurável a consequência de um ato desse, porque às vezes tu vê em programas, sejam em depoimentos, sejam pessoas que participam espontaneamente de eventos no área da psiquiatria, né? O trauma que fica, às vezes tu vê pessoas de 40 anos, ela começa a contar e desaba num choro como se fizesse 5 minutos que tivesse ocorrido e aquilo ocorreu há mais de 35 anos na sua vida. Porque o entendimento da criança às vezes é demorado para compreender que de fato foi um abuso. É uma mácula que essa criança carrega sem nenhuma justiça, né? Porque é totalmente incapaz. É um horror. Essas pessoas, olha, não sei se podemos nominá-las como pessoas, né? Eu acho um monstro safado, sem vergonha e outras cositas más. Vamos mostrar para vocês a reação de alguns deputados, ou a ação de alguns deputados, especificamente da bancada do PSOL, que sabedores de que na manhã desta quarta-feira o presidente Bolsonaro estaria no Congresso entregando o projeto da reforma, enfim, eles fizeram uma manifestação nos corredores da Câmara dos Deputados. Olhem que bonitinhos que eles estavam. Em vez de estar trabalhando, eles se vestiram todos com aventais cor de laranja, distribuíam laranjas para jornalistas e para todos os outros que passavam pelo Salão Verde na manhã desta quarta-feira. Não precisamos ser muito inteligentes para adivinhar que é uma crítica, né? A polêmica que envolve o suposto desvio de verbas públicas para o financiamento de candidaturas laranjas no estado de Pernambuco durante a eleição essa última eleição, que culminou com a demissão do secretário, enfim. Mas, na verdade, estão cutucando o presidente, né? Para ver se vai deixar assim mesmo, que tem outros. Eu acho que o Bolsonaro não vai dormir essa noite por causa eu também acho. Eu também. Eu acho que o pessoal tinha que se explicar a relação... E olha que eu gosto de laranja, eles podiam ter mandado mais para mim. O pessoal tinha que se explicar a relação de alguns parlamentares lá e a visita de criminosos aos gabinetes de parlamentares. E outra coisa, eles tinham que estar trabalhando, né, Gustavo Vitorino? E eu queria ver também a prestação de contas do pessoal, né? Para a gente saber como é que foi gasto, para onde foi. Porque você sabia que alguns candidatos cometeram abusos tão grandes, perderam a vergonha na cara. 80% da verba que o seu Fernando Collor recebeu, ele gastou, sabe onde? Nas empresas dele. Viu? Não estou defendendo os outros, mas é isso que fazem. Essa rapaziada que está lá do pessoal protestando, pergunta como é que eles votaram na criação do fundo partidário e fundo eleitoral. Pois é. Pergunta como é que eles votaram. Quer dizer, eles criam um monstro, a coisa vira uma bagunça, vira uma esculhambação. Eu queria ver a prestação de contas do pessoal, como é que tá, mas ninguém olha, né? A imprensa não dá bola. COF, essas bobagens que tem lá em Brasília, não dá atenção para outras prestações de contas. Interessa para eles só o PSL. Aliás, não é o PSL, é o Bolsonaro. Onde o Bolsonaro tiver, interessa o Bolsonaro. E o Bolsonaro, será que vai... Rapaziada, faz uma laranjadinha, serve para as pessoas lá, que é bem melhor que fazer bancar engraçadinho. Olha aqui, falando em engraçadinho, o Rafael Neto faz uma pergunta. Quem pagou os aventais? Nós!
As laranjas. Senhor. As laranjas. Dona Magda, Pois não, senhor. no meio empresarial, nas pessoas inteligentes, o pessoal é a escória da política brasileira. É escória. Porque ele tem um cara que deu uma guspida num candidato a presidente da República. O que tu pode pensar dessa gente? Essa gente não existe. Essa gente em outros países com mais força nem estaria mais na operação. E esse Jean Willis se mandou daqui porque alguma coisa fez. E outra coisa, o que o Vitorino falou é o que o mundo todo fala no Brasil. É a ligação do pessoal com o possível criminoso que tentou matar Jair com Bolsonaro. Adélio. Com Adélio. Tem que explicar isso aí. Por que eu explico? Porque essa gente não existe. Não existe. Por favor. É que quando vem palavras tão ásperas assim, o meu silêncio poderia ser uma anuência, né? A doutora Roberta Vick concorda, a senhora concorda, eu quero dizer que discordo e muito do que disse o Chicão, da acusação que é feita. Acho que o partido tem pessoas sérias ali também, com a sua ideologia, com a sua discordância, que concorda e discorda. É um partido regularmente escrito, com deputados regularmente eleitos, né, que a gente discorda dos seus atos ou concorda com determinados atos. Então, essa acusação direta que se faz assim de uma maneira gerética a todo um partido, eu pessoalmente discordo e muito do que disse o meu colega. Mas não é eu, é o Brasil. Não, querido, então, tu pode dizer o que tu quiser. Por que o cara que quis matar o Bolsonaro visita os parlamentares do pessoal? Tu pode dizer o que tu quiser. Então vem um cara do cartel de Medellín me visitar aqui, eu não tenho nada com o cara. Mas deixa eu te dizer o seguinte, supõe-se que a visita foi ao Jean Willis, ninguém provou. Supõe-se. Chicão, ele era membro do pessoal. Ele era membro do pessoal. Tá. Se tu tá me fazendo uma pergunta objetiva, eu trouxe aqui os 2 inquéritos e não há nada que indicie ninguém do pessoal. Se tu quer ir pela lei e que tu quer ir pelo inquérito, o inquérito é isso. Então, se eu silenciar aqui, dá a ideia que eu concordo. Eu só quis marcar a minha posição, que eu discordo diametralmente do que disse o meu colega de bancada. O pessoal nem existe mais. Tranquilo? Tá bom? Não, claro. Terminou. Nem quer saber dessa gente. Fala. Essa gente é antigênica. Agora, em janeiro, saiu um número... É só sacanagem. Bom, aí tá em razão. Bom, fala, Roberto. O Rio virou uma grande sacanagem. Aumentou muito o número de brasileiros que não conseguiram pagar contas básicas em janeiro. Mais de 14% foi o aumento de pessoas que simplesmente não conseguiram pagar a conta da água, da luz. E 62 milhões de brasileiros atualmente estão com o seu CPF negativado, em razões de dívida. Aumentou muito também números de brasileiros que estão com problemas em contas com os bancos. E, claro, devido ao aumento de pessoas que estão no emprego informal e também recebendo uns valores, uma quantidade de dinheiro que nem sempre é volátil, cada mês é um pouquinho, nem sempre se consegue organizar. E o curioso, segundo o SPC, é que a maior fatia de negativados continua entre os que têm 30 a 39 anos. E segundo o SPC, é justamente essa fatia da população que tem filhos, que a família aumenta, que os gastos são grandes e às vezes instáveis. Então, todo cuidado é pouco. Realmente, o ideal é a gente fazer aquelas planilhas, anotar os gastos que são todos os meses necessários, outros que são bem esporádicos, enfim, as datas festivas, a gente sabe que tem um custo maior, dentro do possível fazer uma reservinha, e enfim, o brasileiro está ali na luta, precisando muito que essas reformas andem para justamente conseguir aquilo que mais dignifica o ser humano, que é trabalhar e ter o seu emprego. Magda, eu estou recebendo uma mensagem interessante que levanta uma discussão curiosa. Fala, Gustavo. Hoje foi divulgado um dado em relação ao PPCI das escolas do Rio Grande do Sul. Sim. E eu fiquei assustado, porque é meia dúzia que tem PPCI só, e esse PPCI foi conquistado pela comunidade que se reuniu, juntou dinheiro, pagou, papapá. Se o Estado do Rio Grande do Sul fosse fazer o PPCI de tudo, ele gastaria milhões de reais, todas as escolas. Aí eu recebi uma mensagem aqui bem interessante do seu Cialdino Ribeiro, que ele levanta uma questão. Os bombeiros não são da máquina pública? Os bombeiros não são para prestar serviço à população? Os bombeiros não são para regular essa coisa de incêndio? Sem dúvida. Por que os bombeiros... Aí ele pergunta, por que os bombeiros não descem desse pedestal de fiscais e não sei o quê? Por que eles não ajudam a resolver o problema? De que forma? Por que os batalhões não vejam assim, olha, área de jurisdição?
Olha, a equipe vai hoje nessa escola. Visita 3 escolas de manhã, vai lá, passa orientação, parará, passa o laudo PPCI determinando o que deve ser feito. Porque, prevenir do que remediar. É da máquina pública. Os bombeiros são da máquina pública. A escola é da máquina pública. É que quando se fala em máquina pública no Brasil, é aquela coisa, fiscalizar. Fiscaliza o que não deve, né? O que não precisa. Porque o que precisa fiscalizar não fiscaliza. Mas a gente vê a programação que é. Não sai. Mas a ideia do seu Geraldino Ribeiro é interessante. Por que o governador não chama o comandante dos bombeiros, que queriam tanto a independência econômica, né, a autonomia administrativa, receberam tudo. Que foi dado. Chama o comandante dos bombeiros e diz assim, escuta, comandante, olha só, vocês são da máquina pública. As escolas do Rio Grande do Sul são escolas públicas. Não tem por que ficar pagando isso, pagando aquilo outro. Por favor, diariamente eu peço que o senhor determine que a sua área de jurisdição vistorie, oriente 2 escolas. Em 4 meses, todo o PPCI do Rio Grande do Sul vai estar no lugar. É que os bombeiros até falaram sobre o assunto quando questionados a respeito do PPCI das instituições de saúde da capital de Porto Alegre. Eles falam que o tempo para regulamentar isso é de 3 a 6 meses, que levaria todo o processo, mas só que ele pode levar até 90 dias se todas as definições e especificações forem cumpridas. Mas eles falam que, infelizmente, na entrega desse planejamento por parte das instituições, sempre tem alguma coisa que não está bem explicada. E quando há fiscalização, não se apresenta aquele projeto que de fato está na mesa. E eles falam que essa fiscalização ela poderia acontecer se não tivesse uma pilha de processos, de PPCIs a serem analisados e locais a serem, então, procurados para ver se essas especificações... Eles são poucos para fazer tudo Exatamente, isso. essa foi a explicação, pelo menos dada. A grande questão, Vitorino, começou com aquele acidente lá de Santa Maria, onde tentou se botar também na conta, na Botkiss, também na conta dos bombeiros. A partir dali, se brincou até porta arrombada, né? Tranca de ferro. Trancou as fiscalizações porque os profissionais estão praticando na defesa. Eles assim, na dúvida, a Vitorina, a ótica mudou. Na dúvida, não libera. E não na dúvida libera, porque se liberar e algo acontecer, tu é o responsável. E eles são uma equipe extremamente pequena, mesmo numa matéria tão complexa. Aí que eu acho que tu tens razão, que a solução teria que vir de cima, montar uma equipe extra, fazer um mutirão, fazer alguma coisa escalonada. Mas essa equipe normal, olha, se falta brigadiano, se falta polícia, falta tudo, eu não vou imaginar que a única coisa que tenha seja bombeiro sobrando. Claro, né? que não. Então, eles devem estar com a mesma dificuldade do Estado, com a mesma falta de profissional. Então, eu acho que precisaria vir uma organização, nisso eu concordo integralmente, uma organização de cima, quem sabe um mutirão, quem fala definindo por setores, né? Vamos atacar um setor, como ele disse, a cada 2 dias, determinada coisa assim, porque senão vai ser um sistema defensivo, né? Eu protejo o meu. E nesse aspecto, até o Vitorino trouxe essa informação de que algumas comunidades se unem para, então, dar esse dinheiro, dar esse suporte financeiro, porque o poder público não consegue colocar essas reformas, porque às vezes são saídas de emergência que nós falamos, é um sistema elétrico qualificado, porque essas escolas, às vezes, por exemplo, temos instituições de ensino que têm problemas sérios de fiação elétrica por causa do tempo que ela está sendo utilizada, do acréscimo de ar-condicionado, de ventilador, de lâmpadas, porque se aumenta cada vez mais o número de alunos, as instituições não estão preparadas e acaba tendo esse problema. Então, a comunidade tem que tomar essa iniciativa em algum momento de resolver esses problemas, o que seria de fato uma responsabilidade do poder público. Então o poder público, tanto para fiscalizar como para fazer as obras, acaba sendo um pouco deficiente. Ou seja, o poder público é incompetente para fiscalizar o que ele deveria fazer. Olha a programação que nós chegamos. Eu entendo você, o Dr. Ruschel, estão sendo gentil, botando panos quentes, mas não é pano quente, é verdade, né? Tu tens toda a razão. Dessa máquina cara, dessa máquina paquidérmica, que é a máquina pública, e tudo tem pretexto. Falta gente para trabalhar, falta isso, está sempre faltando alguma coisa, falta dinheiro, falta tudo. Pô! Nós estamos num país em que 1 em cada 5 trabalhadores formais está pendurado na máquina pública. E falta gente, falta gestão, vergonha na cara. Alguma coisa está errado. Pô, eu quero um governante chegar lá e dar um soco na mesa. Faz essa porra, porque eu não aguento mais. As pessoas estão esperando 6 meses, 1 ano por um PPCI. Não faz. Sim, iniciativa privada. Tem prédios que estão prontos há 1 ano e não consegue um bombeiro para ir lá olhar.
Pediram, não pode entregar o apartamento, porque não tem o habite-se, porque não tem o... Sabe, tem uma hora que cansa. É sempre, falta isso, mesmo, não tem equipe, não tem aquilo outro. Pô, sejam criativos, sejam gestores. Liga pro CREA. Porque duvido que um bombeiro, por mais treinado que seja, tenha mais informação que um engenheiro de segurança formado. O cara faz 5 anos de engenharia, formado com especialização na área de segurança. Duvido que um bombeiro, por mais treinado que seja, que vai lá fazer a vistoriazinha e bota aqui, bota ali, bota lá, duvido que esse rapaz seja mais preparado que o engenheiro. Liga pro CREA, fala com o presidente do CREA, olha, vamos fazer um acordo operacional. Eu preciso que o CREA nos forneça engenheiros para fazer vistoria, vamos pagar um X, é um valor simbólico, mas é pela vistoria, sabe? Terceiriza, busca ajuda, seja um criativo. Agora ficar sentado na cadeira, esperando que o mundo passe na frente, não vai melhorar nada. E aí é só, falta policial, falta bombeiro, falta médico, falta isso, falta aquilo. E a máquina pública inchada desse jeito. O presidente... tem uma coisa errada. O presidente do CREA, o Alcides Scapuani, ele é muito sensível, né, a essas coisas, não se furtaria... O Alcides Scapuani que está lá, não furtaria a participar, a fazer alguma coisa. Mas já que nós estamos falando sobre esse assunto, é bom falar também, vamos ter que relembrar a morte dos meninos no centro do Flamengo. 8 das famílias vítimas da tragédia estiveram reunidas nessa quarta-feira com a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. O motivo, obviamente, desse encontro foi explicar como foi a negociação dos órgãos públicos com o clube, que não terminou em acordo. Não se esperava outra coisa. E dar orientações agora para caminhos jurídicos, caso elas queiram recorrer individualmente ou em grupos. Após essa reunião, Daniele Kramer, que é procuradora do Ministério Público do Trabalho e é também integrante da Câmara de Conciliação, rebateu a afirmação do Flamengo que, em nota oficial, diz: se ofereceu valores maiores que os padrões. E citando a tragédia da Boate Kiss como exemplo. A procuradora também explicou que o caminho agora é através da justiça e que os órgãos públicos podem propor ações coletivas. Portanto, o que se esperava aconteceu. O Flamengo jogou para a torcida no dia e 48 horas depois e agora não quer pagar as pessoas. Dona Magda, eu não retiro uma palavra. E aí os torcedores do Flamengo vestem camisetas, estão a favor, porque o clube é maravilhoso, Força Flamengo. E as famílias? E essas crianças que morreram? Dona Magda, não... Desculpe, vai trocar de Eu não retiro uma palavra do que disse da minha indignação na segunda-feira, quando eu assisti o país, assisti clubes, assisti torcedores com Força Flamengo. Eu cheguei aqui mal-humorado, o que não é meu habitual, mas aquilo ali me irritou, porque eu passei o domingo vendo futebol, vi ídolos entrando com Força Flamengo, tá? Esta questão, Dona Magda, ela é provocada, a gente tem alguns anos de advocacia. Esse acordo estava na cara que não ia sair, porque o interesse do Flamengo é exatamente jogar numa ação que vai demorar 10 anos. Essa ação civil aí, que vai se iniciar agora com produção de prova, com primeira instância, segunda instância, terceira instância, tá? Os filhos não vão estar aqui para usar o dinheiro. Não, e a agressão para essas famílias, relembrar e são 10 meninos para tu discutir se é mais 50 ou menos 50 para um clube que tem um orçamento acima de R$500 bilhão por ano. E que é completamente, integralmente responsável pela morte dessas crianças. É fato, Magda. Tu sabe que assim, a Boate Kiss, por exemplo, fazem 6 anos que estão torturando esses pais. Eu fiz um apanhado de várias tragédias que a gente sabe que não são tragédias que não sejam crimes, são verdadeiros crimes. Por quê? Fruto da falta de prevenção, da falta da impunidade, que gera essa sensação de que, vou correr esse risco. E pessoas são mortas, vítimas, não tem saída, não tem que indenize a falta de uma pessoa que morreu. O Museu Nacional do Rio, por exemplo, né, que devastou aí em 2008. O desabamento de um edifício de 24 andares no centro de São Paulo no ano passado. Queda de 2 viadutos em São Paulo. Um em São Paulo, outro no Distrito Federal. Rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho, em Minas Gerais, nesse ano. O incêndio que matou esses 10 adolescentes no Flamengo. O temporal do Rio que provocou 7 mortes e levou abaixo uma ciclovia que 2 anos atrás, em 2016, matou 2 pessoas. O outro prédio que caiu em São Paulo
lembrou 3 edifícios que já tinham caído em São Paulo também em 2012, tá? A morte dos atletas do Flamengo nada mais lembra do que o massacre que aconteceu em Santa Maria na Boate Kiss. O rompimento da Vale em Brumadinho foi apenas 3 anos do de Mariana. Quer dizer, é uma quantidade absurda de tragédias que a gente não pode mais deixar passar. E aí é que vem, a justiça precisa se ajudar a fazer justiça. Essas leis, esses entraves, essas negociações estão demais. O nosso telespectador aqui, a Dione, disse que a Lei Kiss, que tu te referisse agora há pouco, veio somente com o objetivo de arrecadação, disse ele. Um projeto leva de 6 a 8 meses para ser analisado e pouco muda uma resolução e o projeto volta à estaca zero. E mais taxas são cobradas. As vistorias são umas piadas. Presenciei algumas e fiquei envergonhado. Abraços a todos. Magda, falando em área de risco, hoje no Brasil, 8 milhões de brasileiros, como nós, estão hoje morando em área de risco. 8 milhões de pessoas. E aí? Fica por isso mesmo? Puxa, não sei se tu concluísse aquela hora teu fala. Tu, Aninha. Só pra gente ser um pouco mais objetivo a respeito de valores, porque nós conversávamos sobre o valor de um atleta no mercado, principalmente quando a gente fala desses 10 atletas. Um deles era goleiro já escalado para representar a seleção sub-17 de futebol da seleção brasileira e também 2 atletas que estariam fechando um contrato profissional com o Flamengo. Até um dos empresários falou que aguardava o dia seguinte para contar ao atleta do intento do Flamengo de contratar ele para uma vida mais longa no clube, estender esse vínculo, e as famílias então acordaram, supostamente, com o Flamengo o valor de 2 milhões parcelados ao longo de 10 anos da vida dessas famílias, mas só que o Flamengo concorda em dar de 300 a 400 mil, e nós falamos de 10 jovens. Se a gente for lembrar, ou se a gente for, infelizmente, se o Flamengo tivesse feito um plano correto, objetivo, dentro das leis, o quanto esses jovens não iriam dar de retorno financeiro, e o Flamengo está reclamando porque não pode pagar 2 milhões para 10 famílias que perderam os seus filhos. Nós falamos de negociações milionárias, um ambiente, um mundo do futebol fala com cifras enormes, e o Flamengo está reclamando. 300, 400 mil. Ele quer dar um salário mínimo por mês durante 10 anos para as famílias. É disso 300, que a gente fala. 400 mil para todos. Mínimo. Sério que essa proposta? Essa, querida, essa. Um salário mínimo por mês para cada família. Durante 10 anos. Chega a ser ridículo. Não, é assim, ó, é um afronte. É um desaforo. É mais uma tragédia na vida dessas pessoas. O Vinícius Júnior foi vendido por mais de 80 milhões de euros, pessoal. Isso dá 300 e poucos milhões de reais. Esse ano a Globo vai receber mais de 200 milhões. Estou dizendo, o orçamento passa de $500 milhão. Mas a gente não fala aqui que é o clube mais 200 milhões. Maior torcida, mais organizado. Que é isso? Não podemos falar desse aspecto. Olha aqui, porque é absurdo, não dá para comparar as coisas. Olha aqui, ó, fala, não pode continuar, não tem... É isso? Olha aqui, ó, o nosso telespectador Paulo Costa e o Carlos Alberto Martins se manifestam com relação à máquina pública. O Paulo Costa diz assim: vocês não vão perguntar qual o papel do Ministério Público nessas catástrofes todas? Boa. E o Carlos Alberto Martins diz o seguinte: gostaria que o programa, ao receber a desculpa dos órgãos públicos de que falta isso ou falta aquilo, peça a produtividade do órgão responsável por prestar serviço. E lembrando ainda que todas as pessoas dos órgãos são estáveis e estão lá há muito tempo. Portanto, são responsáveis pelo caos na máquina pública, sim, diz o Carlos Distelli. Dona Magda, eu quero discordar um pouquinho, porque existe o executor da atividade e existe quem faz o organograma, quem faz a montagem e a estratégia. Né? Vamos pegar assim o programa, eu venho aqui e executo a minha tarefa dentro do horário que é me dado, mas alguém pensa o programa, alguém idealiza o tempo que o programa vai ter, quantas pessoas precisam, quantas câmeras, a iluminação, né? Alguém pensa o programa. Essa responsabilização do bombeiro, deste serventuário
que vai lá fazer a vistoria é uma simplicidade. Eu acho que é brigar com a pessoa errada. Eu acho que há muito tempo não se está pensando o problema, a solução do problema em equipe, quantos precisamos mais gente, qual é a efetividade, quantos estão sendo atendidos, quantos órgãos estão atendidos. A pergunta dele é boa. Foi uma justificativa ao programa, né? Foi não. Os bombeiros justificando quando teve o caso, né, o incêndio do Fêmea, que não tem PPCI, as instituições de saúde. Então foi relatado em uma coletiva pelos bombeiros e essa foi a justificativa, se estendendo a outros comércios, instituições de saúde, de ensino. Então não foi, na realidade, que os bombeiros enviaram essa nota, né? Foi uma coletiva onde foi exposta. E o Paulo Costa que fala sobre o Ministério Público, que não age. Em relação ao Ministério Público, eu não conheço a opinião do Vitorino, mas eu tenho o Vitorino, o Ministério Público foi uma grande criação, uma inserção, porque ele é um fiscal da lei. E foi, às vezes, até exaspera seu poder, a sua atividade, até às vezes vai além, né? Mas eu acho que ele tem funcionado, porque em todos os eventos nós temos tido o Ministério Público como imperativo. O que nós precisamos é agilizar os julgamentos, agilizar os processos, a produção das provas, as sentenças, a execução das sentenças, mudar os códigos de processo para que as coisas se efetivem mais rápido. Mas não tenho visto omissão, pode ser uma localizada, mas não tenho visto como um todo uma omissão do Ministério Público. Tanto é que quem estava nessa negociação era a Defensoria Pública, representando essas pessoas, e o Flamengo ali. A partir daí do que aconteceu, entra o Ministério Público, então, para apurar as responsabilidades. Ainda sobre a participação aqui através do nosso Facebook, porque lembrando para você, telespectador, que a gente está em todas as redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, você nos encontra lá. Então, vamos à participação do José Diego, que fala: boa noite, bancada. Como sempre, promovendo uma reflexão sobre os principais fatos e notícias que envolvem todos nós. Um abraço fraternal a todos. E a Raquel Zen, que fala que a dúvida do final do dia dela é se elas vão ver ela e a amiga dela, a vizinha, na casa dela, ou então da Franciele Panizzi, quem é que vai nos receber na casa delas. Então um abraço para as duas. E elas falam até sobre a reforma da Previdência. Pensamos juntas o quanto gastamos do nosso trabalho e como seria justo ter uma aposentadoria digna depois de tanto tempo dedicado. Elas adoram a gente, então um abraço para elas e obrigado pela audiência. Falando em abraço, vai dar um abraço? Queria mandar um abraço para a dona Margarida Matiotti, está completando 78 anos hoje. Que amor. Então é a nossa Parabéns. telespectadora. Dona Margarida, um grande beijo para a senhora. Obrigado pela sua audiência, pelo carinho que a senhora tem com a gente, com toda a nossa equipe. Tá? É uma honra para nós, do alto dos seus 78 anos, ter a sua audiência. Dona Magda, eu participei do debate esportivo ontem com o conselheiro internacional, do Dr. Felipe Assunção, e para mim a tristeza, ele mandou um abraço para mim, mandou para Dona Ana. Eu transmito, então fiquei de transmitir. Fiquei de transmitir, porque ele já veio na Rádio Grenal várias vezes. Ali ele conheceu o trabalho da Dona Ana, ele a viu aqui e saudou a tua presença aqui e pediu que eu fizesse publicamente essa referência. Então, tá, mas já que tu fez essa referência publicamente, eu quero fazer publicamente a referência do nosso telespectador André Lacerda. Meus caros, minhas lindas, penso que a proposta realmente foi demoníaca, sobretudo pelo fator indexador. Ele fala sobre a reforma da Previdência, que o Dr. Gustavo se referiu. Não se trata de viabilizar um sistema corrompido ao longo do tempo pelas direitas e esquerdas canibais do Brasil. Por enquanto, apesar de ter sido contrário à eleição de uma direita neurótica e sem ter representação da esquerda corrupta, estou torcendo pelo governo eleito democraticamente. Mas confesso que agora, apesar de não ser crente, vou pedir a Deus por minha gente. PS, Dr. Ruschel, sei que o senhor é um gentleman. Portanto, para de atirar pedras no pombal alheio. Ana é praticamente minha noiva. Eu adorei, ele é maravilhoso. Eu, André Lacerda, que quer casar contigo, não quer mais casar comigo. Aqui, ó, tem um recado aqui do Dr. Estevão Rodrigues pro Chicão. Ele chama de Frei Francesco e Irmão Ruschel. Informe, por favor, a esses dois nobres partícipes dessa bancada que teremos tour religioso no Barco do Amor, na Lagoa dos Quadros, nesse final de semana. Que é isso? Ah, não, mas isso é um evento. Ah, tu imagina tour religioso no Barco do... Frei Francisco e Irmão Ruschel. Eu quero dizer que causa frisson em Atlântida e região
o simples anúncio de circular o Barco do Amor. O Barco do Amor. Então, com este anúncio público agora teremos que ir de madrugada para conseguir lugar, né? Vai lotar o nosso barco e aí não vai ter PCCI, não vai caber todo mundo. Doutor Estevão não era para contar, doutor Estevão, para nós ir lá na manhã. Mas está divulgado agora, Roberto. Considerando o teor etílico do último encontro da equipe, o meu amigo Delmar, presidente do Grupo Troca, informou que a próxima festa será em 2148. Também, né? Roberto, então, mandar beijos também. Eu queria mandar um abraço muito carinhoso a todos da equipe que estão à frente do Colégio Israelita Brasileiro, que estive hoje de tarde lá acompanhando as obras. Tem muitas obras muito legais que estão sendo feitas graças a todo um envolvimento que a comunidade do próprio colégio se posicionou e investiu. E isso é muito interessante, porque as crianças acabam aprendendo também o quanto a escola, o colégio é nosso, de alguma forma. Outro dia minha filha estava comigo na frente, nós passamos na frente de um teatro e ela observou a fachada e disse: mamãe, a gente podia combinar aqui, juntar um dinheirinho para pintar a fachada. Eu disse: é uma boa ideia. Vou mandar meus boletos pra Violetinha. Violetinha, os boletos da tia Magda vão chegar aí segunda-feira. Ela tá muito altruísta. Mamãe ajudar, dá um dinheirinho para pagar os boletos da tia Magdinha. Quem gosta. Olha aqui, ó, fala. Quem adora o nosso programa e está na nossa audiência, queria mandar, então, me aproveitando aqui do momento, de abraços para Yara Bermudes, minha tia, que é fãzaça do programa, adora, está prontíssima para receber Magda Beatriz no litoral, então estende o convite, então a toda a bancada, e também a Clélia Jaia, que coloca: concordo totalmente com Gustavo Vitorino, a comunidade tem que se mexer, tem que se antenar, diretores de escolas tomar a frente, chamar bombeiros, CREA, etc., para avaliar a segurança. Esperar pelo governo não vai funcionar. E a Noeli Ribeiro fala: boa noite, bancada linda. Vitorino, estás mais gato com esses óculos. O Vitorino hoje tá... Hoje tu cortou o cabelo ou não? A cara do Ruxo. Olha a cara do Ruxo. Mas caiu mais, então, porque ele ficou mais curto. É que todo mundo no Facebook adora isso. Não, ele tá se exibindo, Mas enquanto te exibe, tu fica torto. Não vai cortar? Vou olhar a lateral aqui. Agora sim, vou olhar a lateral. Eu não vou tirar o óculos, porque senão vocês vão descobrir quem é o super-homem. Tá, Clark Kent. Olha aqui, ó. Quando só quiser restabelecer a ordem dessa bancada. Pois é, primeiro eu vou fazer mais uma desordem. Porque eu conheci não. Tive o prazer de conversar ontem lá no salão, lá onde eu vou fazer escova e tal, maquiar, a senhora Euda e também a senhora Nadir Esponquiado. Elas, queridas, fãs do nosso programa, nos adoram, assistem os dois. A dona Nadir já fez uma série de considerações ao programa, já pediu que a gente faça algumas outras coisas, fez pedidos, mas ela é nossa fãzaça, dona Nadir. Quero mandar beijos para ela, ela foi muito querida, muito carinhosa. E hoje, quando eu estava chegando no Instituto de Cardiologia, eu vinha e percebi que tinha duas senhoras atrás de mim, assim. E achei que tinha escutado alguma coisa. Então, eu acho que é ela. Não, é ela, sim. Aí, quando elas adiantaram o passo: moça, posso lhe fazer uma pergunta? Eu digo: claro. É ela. Pelo moça, você já gostou. Por isso que eu tô mandando beijo pra Rosa, querida. Um beijo, coisa mais querida. E aí ela disse assim: eu assisto... Eu disse: tá, qual é a edição do programa que tu assiste? Eu assisto os dois. A amiga, que deve se chamar Magda Beatriz, ela não faz nada, né? Tem mais do que assistir televisão. Doutor Roxo, vamos restabelecer Dona Magda, ainda sobre nós combinamos indo e vindo com o assunto da Previdência, que é o assunto que palpita e palpitará neste ano aqui. Tem uma questão que me inquietou muito, porque por desconhecimento e tudo aquilo que desconheço, tento acompanhar. O Paulo Guedes, eu noticiei aqui, ele disse: vão ter alterações, é do jogo, mas ele precisa manter esse 1 trilhão em 10 anos, que é a margem para que ele possa começar a restabelecer. Então ele acredita que haverá, ele trabalha com um lucro aí de 1 bilhão e 79 milhões, então ele tem uma lambuginha, mas 1 bilhão ele não quer baixar essa lambuginha.
Ele não quer baixar. Sem Lamborghini, mas completamente sem Lamborghini. O que o projeto traz, e a gente vai passar a desmembrá-lo, a tentar entendê-lo, é a questão do pagamento. Porque antes nós tínhamos a contribuição e em relação à contribuição nós recebemos a nossa aposentadoria. Agora haverá uma capitalização, uma parte deste valor será capitalizado. Então, uma parte tu paga e recebe X, a outra tu capitaliza e ela irá render. Sim. E este rendimento, que então ele é futuro, ele é uma projeção, tu não sabes como terminar. Eu não sei se era isso que o Vitorino se referiu quando ele falou que seria 3 milhões e acaba em 3 mil, acaba em 1.500, porque esse sistema foi usado no Chile e hoje há uma crítica muito severa. Uma crítica muito severa a esse sistema da capitalização, porque tu não é mensurável, dona. Ele não deu certo em nenhum país. Eu, por exemplo, um valor objetivo como sem entrar em anos, mas tecnicamente, eu faço uma contribuição X e sei que se chegar na idade Y, eu terei direito a 100%. Mas se eu me aposentar com menos anos, com menos idade, eu aplico aqui um cálculo aritmético simples e eu sei o redutor que vou sofrer. Concordando ou discordando, a lei está clara. Agora, quando passa a ter uma parcela variável na tua aposentadoria, tu estás correndo o risco de trabalhar 40 anos e não saber que valor com que tu vai te apresentar no final. Foi o que eu depreendi desta parte. Esse sistema de capitalização, Rússio, foi tentado na Espanha, quebrou. No Chile, quebrou. Tentaram isso no Peru, o Fujimori teve que fugir do país. Isso é uma vigarice que não dá certo. Quem gosta disso é banco, instituição bancária. Então eu acho que o seu Guedes podia buscar outra alternativa. Essa não vai passar, seu Guedes. Porque assim, grande parte da população é desinformada, mas menos mal que existe parte da população que se informa. Então, o senhor está, com essa medida, tentando criar fundos que serão geridos normalmente por bancos comerciais, que vão movimentar bilhões. Não está colando. Acho que o senhor perdeu a chance de tirar uma bobagem da proposta. E essa é uma bobagem. Não deu certo em lugar nenhum, não vai dar certo no Brasil também. É só dar uma olhadinha nos fundos de pensão, o que andaram fazendo aí. Então, isso é uma besteira. Eu desisti de tentar explicar, Magda, o cálculo, porque o cálculo foi... o cálculo por si só é complexo. E a alteração torna o cálculo ainda mais complexo. Mas o que me deixa mais triste são dois aspectos, dois números que eu vou ter que inevitavelmente comentar sobre eles, porque eles são decisivos para que se faça esse número que o Ruschel falou, que é, você saber por quanto vai se aposentar. Primeiro, o IBGE, de forma inacreditável, diz que a média de vida do brasileiro é 76 anos. Eu acho que ele fez essa pesquisa na Câmara dos Deputados, onde todo mundo ganha bem, vive saúde, bem, vai no médico, vai na academia. Saúde tem valor. Porque eu acho que o IBGE... da Câmara, um dia eu falo do plano de saúde da Câmara. Eu acho que o IBGE nunca pesquisou as comunidades ribeirinhas, o Nordeste brasileiro, óbvio, o sertão, para dar uma média de 76 anos. Mas isso foi pedido. E, aliás, essa é uma mancha que tem no IBGE em relação a dados. Porque o IBGE sempre teve toda a confiança. Quando ele divulgou esse dado, há 2 anos atrás, eu disse, é vigarice. Eu disse na Rádio Pampa, eu disse, isso é vigarice, o número não existe. Isso aqui foi um pedido do governo, porque esse número serve de coeficiente deflator do cálculo previdenciário. Quanto mais alta a expectativa de vida, mais você multiplica, ou seja, você tem como denominador para reduzir a sua aposentadoria. O governo pediu e o IBGE atendeu. E o IBGE, nessa hora, na minha opinião, rompeu com o voto de confiança que eu tinha em relação aos números dele. A outra coisa é que o governo está propondo a contribuição máxima de 35 para 40 anos. Não é só o aumento de 5 anos, é o aumento do coeficiente de cálculo. Porque antes, esses 35 anos era o cálculo deflator da expectativa que se tinha até completar 65 anos, que é a idade para aposentadoria por idade. Quando o governo passa para 40 anos de contribuição, ele tem amplificado esse cálculo deflator em 10 anos. Porque ele passa a considerar 5 de contribuição e 5 de idade. Então, eu passei a tarde inteira lendo isso, cheguei a dormir em cima de cálculo hoje, nunca apertei tanto a minha calculadora fazendo cálculo para tentar entender. Eu vou dizer uma coisa para vocês, o plano do Michel Temer era ruim, esse do Bolsonaro, repito, é massacre da Serra Elétrica.
Menos mal, e isso foi dito no início do programa aqui, que esse plano não vai passar da forma como ele está. Nem poderia, porque ele beira o limite da insanidade. Para você ter uma ideia, vou dar um exemplo simples, doutor Ruschel. Um profissional que ganha R$ 2.500 e completa 40 anos de contribuição aos 65 anos de idade, quando ele se aposenta, ele tem um cálculo deflator em relação aos 76 anos de expectativa de vida. Não bastasse isso, sim, está de volta o fator previdenciário. Nessa proposta, está embutida a volta do fator previdenciário. Então ele tem um cálculo deflator, confuso, mesmo contribuindo 40 anos. Mas vamos colocar em regra, a via de regra normal. Hoje, 35 anos, completou 65 anos ou 60 anos e se aposentou por tempo de contribuição, um salário de R$ 2.500 vira uma aposentadoria de R$ 1.262, quase a metade, por causa dos denominadores deflatores que foram alterados. Isso ninguém está falando, porque eu estou vendo assim, advogado, especialista em direito previdenciário, aí sindicalista falando, mas ninguém parou para fazer a conta. Eu passei o dia hoje fazendo conta. É monstruosa essa proposta em termos de valores. Puxa vida. Porque, dona Magda, repercutindo o que está dizendo o Vitorino, o que a gente viu no Chile, que é o mais próximo e o mais recente, é que os aposentados entraram num grau de miserabilidade. Hoje todo mundo ganha menos de um salário mínimo. Menos de um salário. As pessoas, então, trabalharam e estão vendo seu poder aquisitivo. O dinheiro da capitalização sumiu. Some, exatamente, porque não é tu que administra. Deixa eu falar duas coisas aqui. Uma é mandar um beijo querido, carinhoso, melado, para Alice Quemelo Oliveira, que está me assistindo aí, a querida. E outra vou passar para vocês o WhatsApp que eu recebi do Alcides Capuani, do engenheiro Alcides Capuani. Eu achava que essa lambança que fizeram o presidente que saiu e o presidente que entrou ainda está na justiça a posse do Capuani. Então, para vocês verem com a audiência do nosso programa, ele está em Brasília e soube, né, que nós falamos aqui, que eu falei, enfim. Aí ele diz assim para mim: Magda, infelizmente ainda não consegui assumir a presidência. Nós temos hoje uma colega que está na presidência. Estou em Brasília no encontro de lideranças, recebendo várias manifestações em relação a uma informação que deste no teu programa. Ele é o presidente eleito do CREA para o mandato 2018-2020, só que uma ação judicial impetrada pelo ex-presidente, que está em discussão, que certamente terá um desfecho favorável à nossa eleição, e terei o maior prazer em fazermos essas parcerias que vocês estão falando aí, que venham em benefício da sociedade gaúcha. Abraços, engenheiro Capuani. Eu sabia que ele tinha essa bronca, mas, gente, já passou um ano e a justiça não resolveu? E tem uma pessoa... Eu sabia que tinha uma encrenca lá. Não, tem, mas eu achei que já tinha terminado. Por isso que eu até nem personalizei, eu digo CREA como instituição, né? Eu acho que tem até que falar, que é para as pessoas saberem que até agora a justiça não resolveu isso. Eu lembro que teve algum tempo atrás, essa coisa de associação de classe, eu lembro que teve algum tempo atrás, o Ruschel me ajuda nisso, quando se fez uma revisão de processo, tinha gente que podia estar solta já, que tinha cumprido pena, aí chamaram a OAB. Pediram ajuda, criminalistas indicados pela OAB participaram de um mutirão junto com juízes do Tribunal de Justiça, promotores, enfim, para ver as revisões de pena. Tinha gente que já tinha cumprido pena e estava na cadeia. Ninguém sabia, ninguém fazia nada. Por que não usam as instituições, uma instituição como o CREA, que é uma instituição, sabe, respeitável, que tem tudo a ver, né? Talvez até conversando com a presidente, acho que é em exercício. Eu não sei, chama o pessoal do CREA, vamos fazer um acordo operacional. Ele diz, ele é completamente, até como engenheiro... assinar um tratado... Exatamente. A gente fala, se a gente começa a responsabilizar essas pessoas que participam desses mutirões, que de fato se responsabilizam por esse processo, por essa vistoria, além de a gente facilitar, como o próprio Vitorino falou, a questão da iniciativa privada, da utilização, porque tem pessoas que aguardam apartamento, tem pessoas que aguardam escritório, mas também a gente fala de um profissional que está capacitado a fazer essa vistoria e vai ter, às vezes, o cuidado necessário, porque sabe que são vidas. A gente fala de vidas, de pessoas, da sustentabilidade, às vezes, do negócio e também da moradia dessas pessoas. É tão sério o negócio que é assim, vai um engenheiro, aí tem PPCI, encaminhou, não encaminhou porque o engenheiro faz um plano de segurança. Você vai
casa de ferragem da esquina, vai ali na loja de artigos esportivos, olha, preciso de R$500 de você, 1.000 de você, eu preciso não sei o que, eu preciso comprar uns extintores, a comunidade se ajuda, mas a comunidade precisa ajudar em cima de um plano assinado por um engenheiro, tem que ter uma coisa. que seja reconhecido pelo Corpo de Bombeiros. Agora, também tem uma coisa, não são poucas as reclamações em relação ao criar dificuldade para ver como é que fica a facilidade em relação aos bombeiros. Tenta ver como é que ficou a coisa de PPCI aí, fala com os construtores, fala com, sabe, a máquina pública tem essa coisa, muitas vezes, questionável, de criar dificuldade para ver como é que fica a facilidade. E o PPCI é polêmico, há muitos anos é polêmico. Aliás, antes até da tragédia da Boate Kiss, já era polêmica essa história do PPCI. Com a tragédia da Boate Kiss ficou ainda mais importante o PPCI, se valorizou, e a polêmica ficou ainda mais grave. E polêmica para quem acompanha, porque esses estabelecimentos comerciais, para quem está acompanhando, a Cidade Baixa teve vários locais onde teve essa vistoria, mas só que o problema é que esses locais eles ficam abrindo e fechando, abrindo e fechando. Então é estranho, porque num espaço curto aí de 6 meses, os espaços esses comerciais, onde o mesmo são festas, bar tem 3 nomes. Não, além de ter 3 nomes, também é o fato de que em um mês está aberto, no outro mês está fechado e nada muda. Para quem frequenta, nada muda. Por exemplo, 2 bares na Cidade Baixa foram fiscalizados e foram interditados. Cuida. Não vai levar um mês, eles vão voltar a trabalhar e não fizeram nada. Porque PPCI não se faz em um mês. Tá? Às vezes tu leva 1 ano para fazer de prédio, coisas assim, nós somos de portas de segurança, não é só como mudar um extintor. Não, tem casa noturna, gente, que tem uma porta, tem uma escada e as pessoas se reúnem lá em cima. E se der alguma coisa, é uma escada assim, desse tamanho, para as pessoas saírem correndo. Magda, deixa eu colocar um temperinho nisso. Se fosse uma coisa organizada, do tipo assim, antes que eu pedi do PPCI hoje, quarta-feira, quinta-feira. Não, demora muito. Aí terça ou quarta da semana que vem, vai lá, alguém faz a vistoria, tem que botar isso aqui, tem que botar isso aqui. Aí você faz, bota, pata, pede nova vistoria, em 1 semana, 10 dias, vai lá e libera. Todo mundo ia querer estar limpo. Todo mundo ia querer estar certinho. Sim. Todo mundo ia querer. Não ficam por quê? Porque nada funciona assim. Lembra que eu disse aqui? O Porto Seco até hoje, eles não têm escritura das áreas de terra que compraram e pagaram a prefeitura. Olha a esculhambação. Doutor Ruschel, desde o início do programa eu recebo alguns e-mails aqui com uma pergunta que é a mesma, né? Que está se referindo às notícias que envolvem o presidente do Grêmio e a sua permanência como presidente ou a sua saída. Está uma movimentação de torcedores que não querem que ele continue no clube. E a minha condição, talvez, de conselheiro há tanto tempo e ex-diretor do clube, né? Eu falei com 2 rádios hoje e o assunto permeou realmente. Vamos tentar entender, assim, porque a matéria, o doutor Romildo passou a ser um ídolo do torcedor, ele é muito mais que um simples presidente, né? Nós temos que dividir em 3 matérias bem rápidas. A primeira, a possibilidade jurídica. O Estatuto do Grêmio veda a reeleição. Ele já teve 2 mandatos. O Estatuto, O Estatuto do Grêmio. 2 mandatos. Tá. Ele já teve 2 mandatos, veda o terceiro. Né? Mas o Estatuto se altera. Basta conselheiros se reunirem e isso se alteria. Mas existe agora o Profut, que regula a lei do futebol, que também veda a 2ª reeleição. Então, não teria como mudar a lei do Profut. O que algumas cabeças pensantes do Grêmio, que desejam a permanência do presidente Romildo, estão fazendo? Seria conseguir, como o primeiro ano foi de transição, ele ficou 2 anos e depois passou um mandato de 3 anos, que o primeiro mandato não contaria. Então ele teria direito a uma reeleição de 3 anos. E isso teria que ser construído através de pareceres jurídicos, de especialistas em direitos esportivos e ser submetido à legislação. Essa é a primeira dificuldade. A segunda não é dificuldade. Seria a família gremista adotar a reeleição do presidente Romildo. Isso não há, insisto, não há dificuldade. O doutor Romildo conseguiu pacificar o Grêmio, conseguiu unir um clube com 15, 16 grupos políticos que se degladiavam, conseguiu fazê-los sentar à mesma mesa e hoje o Grêmio conseguiu fazer, especialmente em 2017, 2018, todas as suas alterações estatutárias por consenso, por acertos de liderança, trabalho pelas comissões. Então, esse trabalho é do presidente Romildo. Agora, a última, dona Maria, para mim é o grande óbice.
O doutor Romildo, quando nós tivemos agora a campanha para o senador, ele foi muito pressionado pelo partido dele. Sim, quase não. E aí estou falando não por informação do doutor Romildo, não, é por informações, nós que somos do mundo político, né? Foi assim. Ele foi muito pressionado e ele conseguiu se eximir, dona Magda, dizendo: eu dei a minha palavra ao torcedor gremista de que eu concluiria o mandato. E aí, lógico, os correligionários, eles sabendo de como respeita a palavra, deixaram aceitar uma decisão. É um homem que cumpre a sua palavra, né? Exatamente. Deixaram de pressioná-lo e ele, então, não concorreu ao Senado. Porém, nós sabemos que ele é um homem de partido, já foi presidente do partido do PDT aqui. Ele é uma condição natural ao governo do Estado que nós temos daqui 2 anos. Que seria incompatível ele conseguir continuar por mais 3 anos no Grêmio, né, concorrendo a governador com uma possível posse daqui 2 anos. Então, para mim, a dificuldade que a nação gremista terá, como tudo, o último óbito definitivo, é fazer com que o doutor Romildo não concorra, né, abrisse mão de um seu sonho ou de um projeto político, que é deixar de concorrer a governador do Estado. Então, essa é a matéria que tem discutido os programas todos jornalísticos, os programas todos esportivos, né? E a gente omitiu essa opinião aí, que é uma opinião técnica e política.